sobre. O Petrópolis diz, está na hora da direita encarar a verdade. A censura veio pelas mãos dos liberais. Durante décadas, conservadores alertaram sobre os planos da esquerda. Censura, perseguição política, autoritarismo. E sim, o comunismo e o socialismo sempre quiseram controlar o Brasil, mas nunca conseguiram sozinhos. A verdade, que muitos não querem encarar, é que a censura não veio apenas da esquerda. Ela veio com a ajuda direta dos liberais. Aí quando isso acontece, eles falam, não, são os tucanos. Não, não são os tucanos. São os liberais. Nem todo liberal é tucano, mas são os liberais, são vocês. Para de querer tapar o sol com a peneira. É o teu grupo político. Não foi a foice e o martelo que derrubaram a liberdade. Foi a toga, com o discurso liberal. Foi o silêncio dos que se dizem defensores da democracia, mas se calam, enquanto jornalistas, deputados, cidadãos comuns são presos, desmonetizados, perseguidos por opinião. A esquerda teve o sonho da censura. Foram os liberais que entregaram a estrutura e continuam fazendo isso. Quando Trump anunciou a taxação de 50% ao Brasil como resposta aos abusos de Lula e a perseguição contra a liberdade de expressão, a maioria dos liberais não reagiu contra o governo nem contra a censura. Culparam Bolsonaro e Eduardo, que estão denunciando os abusos lá fora. O mesmo já havia acontecido no passado. Um exemplo claro é do Enéas, perseguido não só pela esquerda, mas pelos liberais, que trabalharam juntos para ridicularizá-lo e calá-lo. Porque o Enéas não era um liberal. Pelo contrário, ele combatia o liberalismo. Um dos homens mais inteligentes da história política brasileira foi tratado como louco porque era conservador, patriota e falava as verdades que o sistema não aceitava. O mesmo sistema que hoje persegue Bolsonaro com narrativas, inquéritos ilegais e total omissão da direita equilibrada. A esquerda petista não enganou ninguém, mas os liberais traíram. Traíram o conservadorismo, a liberdade e o povo. Se dizem neutros, mas são cúmplices. Alimentaram por décadas o teatro das tesouras e agora ajudam a executar a censura que o comunismo sozinho jamais conseguiria implantar. Se a direita não romper de vez com esse liberalismo covarde e tecnocrático, será engolida junto com o país. Ou enfrenta o sistema agora ou se rende para sempre. Eu quero distância de qualquer liberal que acelere. E aí, para não ficar no discurso, né? Vamos ver coisas que aconteceram nas redes sociais. A Pantera Cor-de-Rosa ontem mandou: parem imediatamente de defender tarifas contra a população. Não sejam burros e cegos. Defender tarifa contra o povo? Porque tarifa é imposto, né? Aí o Paulo, enfim, é um perfil de humor, obviamente, que tem um nome exato. Quando era a população comum importando, né? Prejudicava o varejo nacional. Aí a Pantera Cor-de-Rosa defendeu tarifas para que a Multilaser pudesse importar as mesmas coisas dos mesmos fabricantes e botasse uma etiqueta para vender para as mesmas pessoas. Mas a Multilaser tá na Bovespa, né? Aí tá ali, ó. Aumento de imposto sobre compras no exterior foi pouco, deveria ser 100%. Poderia ser zero se a Receita Federal funcionasse, mas como não funciona, tem que taxar. Tem que taxar. Tem que taxar. Isso é o liberalismo. Isso é o liberalismo na veia. Aí tá lá, ó. Esses dias o presidente da CVM foi lá no Congresso, né? Aí a Pamela pergunta: oi, irmão, e aí? Não fala desse caso, não? O presidente da CVM, né, o irmão dele trabalha no BTG, nada a falar. Pantera, você não acha bizarro, cara? Isso daí, ele diz, ó, não, tem uma relação com o BTG, trabalho ou instituição. Sim, mas o que você acha da CVM? O irmão dele do BTG, né? Pantera, não foi essa pergunta que eu fiz, querido. Aí tem, ó, sobre se existe algo errado, não tenho a menor ideia. Você está afirmando que o BTG praticou algum ilícito em conjunto com o presidente da CVM? Ela fala: tu leu a pergunta que eu fiz? Ela te perguntou se é bizarro o fato que um funcionário do BTG, que até tem uma participação societária pequena, mas tem, é irmão do presidente da CVM. Li, sim, ficou com medo de responder a tua insinuação. Tem medo de quê? O bizarro que você citou tem relação com alguma ilegalidade? Aí, né, vejo que além de uma visão míope sobre política, você também tem problemas cognitivos. Não foi essa a pergunta. Se precisar, lê de novo. Mário Frias comentou sobre essa galera. A atual elite liberal do Brasil não passa de um bando de interesseiros gananciosos, sem moral nem inteligência de verdade. Falam bonito sobre livre mercado, mas parecem não entender o básico. Não existe comércio livre sem liberdade. Se entendessem de verdade, saberiam que o livre mercado precisa de princípios morais e que lucro não vem antes da justiça. Esses figurões acharam que podiam continuar ganhando dinheiro enquanto cidadãos inocentes eram presos ou mortos por um regime autoritário. Acreditaram que o Ocidente ia aceitar essa farsa. Ao que tudo indica, Trump decidiu dar uma resposta à altura. Uma lição civilizatória para quem acha que pode vender qualquer coisa, mesmo pisando na liberdade dos outros. E, Mário, não existe livre mercado, Mário. Tarifas são uma prova que não existe livre mercado. Livre mercado é sem tarifa. Não tem tarifa para os países compartilhar entre si, vender entre si. Isso é mentira. Não existe livre mercado. Não existe. Isso é conversa mole. Isso é conversa de país que já se industrializou, já produz coisas de ponta. Enfiar o produto deles no teu país. Porque se tu não coloca uma tarifa, uma proteção, cara, tu não tem como a indústria do teu país competir com a indústria gigante. Então, assim, não existe livre mercado. É mentira. O Rafael Gloves traz outro questionamento, né? Cara, vocês já conseguiram perceber que quem há uma semana defendia uma alternativa de direita, né, que não fosse da família Bolsonaro, já está completamente abraçado com a esquerda após os fatos dos últimos dias? Temos exemplos? Temos. Vejam só. Túlio Gadelha e o perfil Alan dos Panos, amigo do Guilherme Kilter, o pet do Deltan Dallagnol. Lembra lá do Kilter compartilhando o Alan dos Panos? Que torce pela prisão das pessoas da direita? Se perdeu na curva, hein, Kilter? Túlio Gadelha perdeu a noção. Eduardo, fala como se fosse um sequestrador estivesse com a arma apontada no seu refém. Coloca até suas condições. Ele é o pai golpista, ainda perde a cabeça do ministro. Até o prazo deu. Aí vem Alan dos Panos, ó. E aí ela diz, ó, isso aqui é assim, foi a timeline dela, do Twitter, da Tsuki, né? Apareceu um vídeo embaixo do outro. Ela só bateu o print. Ela não juntou as imagens. Ela passando assim, tava um embaixo do outro.
De um lado, os petistas. Petistas, os lulistas, né? Que o Túlio Gadelha, não sei se ele tá no PT. Foi PT, não sei. Lulista e MBLista. Essa é a parte mais importante. Eduardo, primeiro bagulho, blá, blá, que Deus abençoe, né? Agora adivinha, só que vai pagar a conta. Spoiler, né? Você vai e coloca lá a culpa. 100% alinhados. Os lulistas com a turma do MBL. Maurício Meirelles também. Amigo do MBL. Amigo pessoal do Gentili. Bolsonaro conseguiu um feito, destruir o país de fora do mandato. Acho que isso é inédito. O cara que inventou a história na época, né? Que o Bolsonaro tava roubando. Eu lembro se era o medicamento, era o cilindro do pai dele. O cara meteu essa fake news na época do Fica em Casa. Eu entendo até o desespero de um filho com um pai doente. E aí o hospital, ele pega. E ele achou que foi Bolsonaro. E achou que tava certo. Eles têm que admitir a vantagem. É disso que diz, né? O problema não é apenas os petistas tentarem emplacar essa narrativa, mas os satélites do neném. Nem Lula, nem Bolsonaro. Como